Bom dia, Cauã. Luan, Cauã, bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, senhoritas. Bom dia a todos aí. Tudo bem? Vamos lá, galera? Vamos lá? Bom dia, Débora. Nós estávamos em Roma, Ana Luísa. Você me deu o norte aí. Roma, não era que eu estava trabalhando com vocês? Segundo Triunvirato? Falando do mesmo, né? Foi isso? Falando da Guerra Civil que envolveu Caio Otávio e Marco Antônio, não foi, gente? Ou seja, como resultado do segundo triunvirato, uma guerra civil envolvendo dois principais generais, dois triunviros romanos, o Caio Otávio e o Marco Antônio. O segundo triunvirato tinha Caio Otávio, tinha Marco Antônio e Lépido. O Lépido será morto, assassinado. E o que o Caio Otávio consegue fazer em Roma? Ele consegue criar uma inflexão, né, gente? O Lépido morto, assassinado. E o Caio Otávio consegue fazer com que, exato, o herói Marco Antônio se torne vilão. E, paulatinamente, o Caio Otávio vai fazendo com que Roma se volte contra Marco Antônio, que não voltava mais a Roma, né? Que estava no Egito de Cleópatra, que não tributava Roma, que não tributava o Egito, que não levava o trigo egípcio para Roma, para abastecer os plebeus, para abastecer Roma, ou seja, não tinha a estrutura de exploração estabelecida. Então, o herói Marco Antônio vai se tornar vilão numa política empreendida pelo Caio Otávio, e o resultado será uma guerra civil de Marco Antônio. E, na verdade, será um massacre, né? Ô, pessoal, desculpa, deu uma queda aqui. Não foi minha internet, não. Estou medindo o upload aqui, não está ruim, não. Não sei o que acontece. É hora que dá umas bugadas, né? Não tem nada, não. Estamos aqui. Vai ser um massacre, porque você terá 10 legiões de Caio Otávio contra 2 legiões de Marco Antônio. Cada legião tinha, em média, 1.000 soldados. Então, 10.000 soldados contra 2.000. O que vocês acham? Massacre, né, galera? O Marco Antônio é morto, aí tem teorias que ele morre em campo de batalha, ou ele ainda chega vivo no palácio de Cleópatra, e lá ela proporciona uma cerimônia ritualística, e uma serpente venenosa pica Marco Antônio e Cleópatra, e os dois morrem envenenados por essa serpente venenosa da região da África, enfim, do norte da África. Tem uma teoria dessa também sobre a morte de Marco Antônio. O fato é que o Caio Otávio bate Marco Antônio numa batalha chamada Batalha da Ação, Batalha de Action, Batalha da Ação, em 32 anos antes de Cristo, 32 AC. O Caio Otávio bate Marco Antônio. Tudo bem? Pois bem, na hora que o Caio Otávio bate o Marco Antônio na Batalha da Ação, na Batalha de Action, e automaticamente o triunvirato já está desfeito pelo assassinato de Lépido, pelo assassinato de Marco Antônio. E agora? E agora que o Senado toma uma postura que vai ser fatal para o Senado.
que o Senado faz? Em torno de Caio Otávio, o Senado promove uma acumulação de títulos. Caio Otávio vai receber o título de príncipes senatus. Príncipes senatus. Caio Otávio vai receber o título de cônsul vitalício. E o jovem Caio Otávio receberá o título de Augusto. Deificado. Aquele que é aconselhado pelos deuses, aquele que fala com os deuses, aquele que é aconselhado pelos deuses, aquele que é ungido pelos deuses, o deificado, Caio Otávio. Há alguma dúvida? Na hora que vocês forem mandar no bate-papo aí, mandem no prof.caios, porque eu estou logado com eu tenho 2 logins aqui, o tablet e o laptop. Aí eu leio no laptop, tá bom, meu povo? Beleza? Pois bem, o Senado, muitos historiadores analisam assim, o Senado estava dando muito poder a um jovem chamado Caio Otávio Augusto, o Senado estava dando muito poder a Caio Otávio, e esse dar muito poder a Caio Otávio tinha uma função de ser, né? Tinha um porquê, vamos assim dizer. Era uma forma de fazer com que ele se perdesse em meio ao poder adquirido. Dar muito poder para que ele se perca em meio ao poder concedido. Entendem essa lógica? Porque é uma lógica interessante. Poder não é para quem quer. Aliás, as pessoas se perdem muito pelo poder, né? Dá para ver os políticos mesmo, né? Como muitas vezes eles se perdem no próprio poder. O Caio Otávio era muito jovem, o Caio Otávio era um jovem de 20 e poucos, 20 anos, 20 e poucos anos. O Senado temia, mas queria que enfraquecer a figura política dele, fazendo com que houvesse uma força política e social capaz de voltar contra ele. Pois é, mas o Senado se enganou, porque esse jovem, que era altamente intelectual, deu um golpe no Senado. O Caio Otávio se cerca de uma estrutura de poder decisiva para concretizar um golpe. Nós teremos uma tríade entre Caio Otávio, o político, entre Carlos Agripa, o militar, e Caio Mecenas, daí mecenato, o intelectual. O político, o militar e o intelectual. Ó. O político, o militar e o intelectual. Beleza? E do mecenas vem mecenato. Tranquilo? Então você tem Caio Otávio aqui, o político, você tem Carlos Agripa, o militar, você tem Caio Mecenas, o intelectual. De mecenas vai surgir o mecenato.
O Mecenas vai comandar o Põe Circo de Caio Otávio. E o Agripa as legiões de Caio Otávio. O Caio Otávio dará um golpe contra o Senado. O príncipe do Senado, o cônsul vitalício, o deificado, dará um golpe. Beleza? Tranquilos? E aí, um golpe político marcado pela submissão do Senado ao poder político do imperador. Posso, Gabriela? Olha só, essa tríade aqui, meu bem, é a condição desenvolvida pelo Caio Otávio para fortalecer a sua imagem política. Pela política, pelo braço militar e pelo intelecto, com a aproximação em relação às camadas populares a destacar com o circo. E o Caio Otávio fortalecerá essa tríade com o braço político, com o braço militar e com o pão e circo para criar condições para promover esse golpe. Ou seja, submissão. Ou seja, o que vocês têm que entender? Como é que a República nasceu? A República nasce tendo o Senado como principal instituição de poder. Tudo bem? A República nasce tendo o Senado como principal instituição de poder. Beleza? Mas aí eu quero que vocês entendam que esta república vai ter fim quando? Quando a maior instituição de poder não é mais o Senado, é o imperador. Porque agora, para além do Senado, terá o imperador. E se até então o Senado era a última voz, era a última instância, era o último veredito, agora a última voz, a última instância, o último veredito será a figura do imperador, será o imperator. Então, nós estamos no Império. E o primeiro imperador de Roma será Caio Otávio. O jovem, alto, magro, afeminado, desengonçado, intelectual, maquiavélico, filosófico, vai dar um golpe no Senado. E vai construir uma carreira política de mais de 50 anos. Será um dos imperadores mais longevos da história romana. Alguns falam que ele foi o mais longevo, que mais tempo governou. E será, indiscutivelmente, o auge do Império Romano, se você pegar a política como um todo. Se você não pegar somente a questão da fronteira. Se você pegar a ideia fronteiriça, foi Trajano. Quando Roma atingiu a sua máxima extensão territorial, foi Trajano, por volta de 150 DC, Trajano.
Mas se você pegar a questão da política, cai o Otávio Augusto. Então, nós vamos abrir agora aqui o Império Romano. O período que vai de 27 AC até 476 BC. Tudo bem? Certo. Aí nós vamos fazer uma divisãozinha aqui, que é a seguinte. Ó. Alto Império. De 27 AC até 235 DC. Marcado pela legitimidade do poder Augusto. A legitimidade do imperador. O respeito à figura política, à imagem do imperador. E aí, espera só um pouquinho aí, que eu quero fazer uma análise com vocês. Eu estou falando antes de vocês terminarem de copiar. Espera aí um pouquinho para vocês entenderem o que eu vou fazer. E nós teremos o Baixo Império. Espera aí que vem uma análise. De 285 a 476, DC. Dois oito cinco a 476 depois de Cristo. E aqui nós temos o dominato. Ou seja, o domínio político por meio do poderio militar. E aqui o imperato. Pois bem, olha para cá. Presta atenção, olha para cá. Olha para o quadro aqui antes de anotar. Depois dá um tempo para anotar. Vocês perceberam uma coisa aqui ou não? O que vocês perceberam de... Até 1453, João, até a queda do Império Romano do Oriente, 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. 50 anos, ótimo. Qual seja, João? Justamente esse período de 235 a 285, não é, gente? Vocês estão vendo que tem um intervalo aqui de 235 a 285, 50 anos, não é, gente? Pois é, esse intervalo é aquilo que vocês já devem ter estudado em algum lugar do passado, chamado de anarquia militar. Atenção, depois anota. Eu pedi para você esperar por isso, ó. Você vai ter que organizar seu caderno aí.
A anarquia militar vai de 235 a 285, ou seja, um período de 50 anos, no qual Roma terá mais de 50 imperadores. Um período de 50 anos, no qual Roma terá mais de 50 imperadores. Beleza? Desculpa, 50 anos, no qual Roma terá, eu falei 50, não, 23 imperadores, 23. Portanto, um período de guerra civil entre generais. Entre patrícios. O pau quebrou em Roma. Aí esse já é um momento em que eles não vão respeitar pelo simples fato de ser um Augusto. Não, o pau quebra. Então, a legitimidade augusta vai abaixo e vem o domínio político, e vem o domínio militar, e vem a força político-militar para caracterizar a ideia do dominar. Alguma dúvida? Agora sim. Por que eu fiz isso? Porque você fala alto e baixo Império Romano, você sabe que o alto é o auge e o baixo é a crise, mas você não sabe, assim, definir, demarcar quando essa crise começa e um dos fortes fatores dela. Um dos fortes fatores da crise é o fato do próprio romano não respeitar mais as instituições. Quando você não respeita a instituição, meu amigo, é crise. Dá para entender, Brasil atual? Quando não se respeita as instituições, é crise. Né? Larissa, essa mãozinha sua não é pergunta, não, né? É um símbolo mesmo, né? Pá! Larissa Bernardes, eu acho, o seu nome completo aqui. Não é pergunta, não, né, meu bem? É um símbolo ou é pergunta? Ah, parece que era pergunta, ó. Sumiu? Pergunte. Ah, não é não. Tá. Cliquei errado. Tá bom. Beleza. Alguma dúvida, meu povo? Tudo certo? Podemos sequenciar? Posso virar a página? Então, sendo assim, nós vamos começar a analisar o Alto Império Romano. Do século I AC até o século III DC. Calma, estamos chegando, Luan. Estamos chegando. Este Alto Império Romano será o período do auge de Roma. E aí eu tenho que destacar uma coisa com vocês. Eu vou fazer uma análise, depois eu vou para a exceção. Né? Nós temos a dinastia Júlio-Claudiana, que é a dinastia de Caio Otávio, né? Júlio-Claudiana, Caio Otávio Augusto, Caio César Otávio Augusto, todos os imperadores romanos serão Césares, vai homenagear o Júlio César.
né? A dinastia dos Severos, a dinastia dos Flávios e a dinastia dos Antoninos. Todo imperador romano será César, né? Sim? Todo imperador romano será César. Beleza? Na dinastia Júlio-Claudiana, todos os imperadores romanos são Caios e todos são César. É Caio César Otaviano Augusto, Caio César Tibério, Caio César Calígula, Caio César Cláudio, Caio César Nero. Todos serão Caios e todos serão Césares. Nas outras, serão Césares, né? Tito, Vespasiano, Domiciano, enfim. As outras dinastias. Só que nós não vamos falar aqui de imperador por imperador, né? Da primeira. Tibério é da primeira. Tibério é sucessor de Caio Otávio, certo, filho? Tibério era um filho da segunda esposa de Caio Otávio, né? Um homem dedicado às armas, um general, que era filho da segunda mulher do Caio Otávio e que assumiu o imperato quando da morte do Caio Otávio. Ele casou com a Júlia, né, que era filha de Caio Otávio, Júlia, filha de Caio Otávio. Depois ele desgostou da vida, porque Júlia o traiu, né, com Júlio César, que era filho de Marco Antônio com Cleópatra. A filha de Caio Otávio, chamada Júlia, traiu o Tibério com a filha de Marco Antônio e Cleópatra. O Tibério teve que separar da primeira esposa, os 2 filhos, para casar-se com Júlia, e depois foi traído, ficou desgostoso. E aí faz um governo tirânico, inclusive iniciando a perseguição aos cristãos. Mas, enfim, esses pormenores eu não vou ter como trabalhar aqui, porque não é a proposta, não temos tempo a isso. Quer falar de cada imperador, não dá tempo, não é a ideia. O que é a regra aqui, Caís? Bom, a regra foi a incompetência político-administrativa somado a um profundo desrespeito a valores ético-morais. Então, qual foi a regra? Uma incompetência política administrativa e um desrespeito a valores éticos e morais. Esta foi a regra de Roma. Em regra, os imperadores romanos foram marcados por isso aí. Pela incompetência política e administrativa aplicada a eles, aos mesmos, e pelo profundo desrespeito a valores ético-morais. Ô, Caio, você não está julgando valores ético-morais a partir de você, não? Você não está pegando como referencial nossos valores? Não, estou não. Roma é uma sandice. Se você vê, por exemplo, o que o Tibério se transforma no final da vida dele, você fica abismado. Se você vê o Calígula, você fica abismado. O Calígula que, tirando o Caio Otávio e o Cláudio, se você pegar Tibério, Calígula e Nero, você fica abismado.
O Calígula, que quando ia casar um patrício e uma patrícia, tirava a virgindade de ambos, né, para aqueles que primassem por essa ideia de virgindade da época. O Calígula porque já tinha pessoas que estavam aderindo ao culto cristão, né, inclusive entre os patrícios, um pouco, mas já havia. E aí a ideia da virgindade, o Calígula tirava a virgindade de ambos. O Calígula nomeia um cavalo cônsul vitalício de Roma, chamado Incitatus, para dizer para os senadores, olha, um cavalo é superior a vocês. O Calígula que mobiliza as legiões de soldados romanos por uma guerra na Bretanha contra ninguém, contra nenhum inimigo. E depois faz um triunfo, comemora um triunfo sobre uma batalha que não existiu. O Calígula que mata alguns conspiradores, pessoas que conspiravam contra ele, e um dos conspiradores era o pai do Nero. E o Nero era primo de Calígula, né? E o Nero vai ser chamado, juntamente com a sua mãe, para o jantar. E o Calígula serve na mesa do jantar a cabeça dos conspiradores, naquelas cúpulas, sabe, de metal. E uma das cabeças era do pai do Nero. O Nero viu a cabeça do pai dele sendo servida numa mesa de jantar. O Nero vai ser exilado, vai viver num acampamento de escravos gregos, com um escravo grego chamado Apolônio, muito intelectual, que inclusive o vai educar. A mãe do Nero vai para Capri, a Agripina é isolada em Capri. Depois Nero é perdoado por Cláudio. Cláudio era esposo de Messalina, que era uma devassa, não só pelas festas sexuais em grupo, orgias, bacanais que ela organizava, traindo Cláudio. Né? Cláudio que era um homem muito, muito sério, não por isso somente, mas até por outras articulações de Messalina, assassinatos, enfim. Então você vai ver que Roma era um trem de louco. Se você for ler sobre o Império Romano, você vai ver que depois de Roma não tem muito mais o que você abismar, não, tá? Claro que tem sempre, nós temos que nos impressionar, mas Roma era uma loucura. Este período aqui, ó, a regra foi a incompetência somada aos grandes imperadores, né? E aí nós vamos começar falando de um grande imperador. Nós vamos falar do Caio Otávio Augusto, do governo do Caio Otávio. E vamos ver por que caracteriza o auge, porque o Caio Otávio é tido como auge, que a partir dele tem declínio ou tem crise, né? Não o auge em extensão. O auge em extensão é Trajano, mas o auge enquanto plataforma política. Nós vamos trabalhar agora. Tá bom? Talvez aqui nós temos também os 5 grandes antoninos, né? Que a gente chama os 5 grandes antoninos. Ó, talvez aqui uma exceção, os 5 grandes antoninos, que é Nerva, Antonino Pio, os 5 grandes antoninos, talvez nós destacamos eles aqui, como também imperadores que merecem destaque. Nerva, Antonino Pio, Trajano, Adriano e Marco Aurélio. Fora isso, meu amigo, tem muito pouca coisa que salva. Cláudio, talvez. Cláudio, outras medidas, tá bom? E no governo de Caio Otávio, nós vamos comentar sobre a Pax Romana. O governo de Caio Otávio vai, portanto, caiu de novo, mas estamos de volta, galera. O governo de Caio Otávio Augusto vai de 27 anos antes de Cristo e até 14 AC. E ele vai caracterizar o auge do Império Romano com aquilo que nós chamamos de Pax.
Romana. E foi a pergunta, inclusive, de um companheiro aí para trás, meu bate-papo apagou, não tem mais o bate-papo aqui, o histórico dele, mas perguntou assim, e a Pax? A Pax é no governo que eu estava. A paz romana. A Pax, paz romana, né? Tudo bem? E vamos trabalhar essa Pax agora, vamos trabalhar a ideia do governo de que quem foi imperador por 41 anos, só imperador, fora o período que o Caio Otávio foi príncipe do Senado, cônsul vitalício, Augusto, fora o período do Caio Otávio que ele foi triunviro, né? O Caio Otávio foi um homem de mais de 50 anos de vida pública, ou algo em torno de 50 anos de vida pública, política, para aquela época. O que vocês acham? Muito tempo ou não? Hã? E a primeira ideia que o Caio Otávio estabelece aqui na Pax é essa, ó. Diminuição das conquistas, visando a consolidação das fronteiras. A primeira ideia da Pax é justamente essa. Diminuição das conquistas visando a consolidação das fronteiras. E por que eu quero trabalhar isso com vocês? Ué, que bosta é essa, gente? Peraí, galera. Ué. Só um momentinho. Porque eu quero que vocês entendam que a Roma de Caio Otávio